Olá, sétimo ano! Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos começar corrigindo alguns exercícios que nós já fizemos. Lembrando que nós vamos ter outras aulas ao vivo na semana que vem, na terça-feira. E vocês podem, tanto nela quanto por outras vias, WhatsApp, mas preferivelmente o post da Senec Digital, para deixar as dúvidas que vocês têm, tanto em relação à correção desses exercícios, quanto da matéria da nossa avaliação, vocês também podem estar perguntando por lá. Então, vamos começar. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila lá na página 40 e nós vamos começar a corrigir as questões. A primeira questão é a questão 3 e ela pede para que a gente se baseie na frase famosa de Luís XIV, eu sou o Estado, ou o Estado sou eu, e baseando-se nessa frase a gente explique o que foram esses governos chamados de monarquias absolutistas. Então vamos lá. A resposta seria que as monarquias absolutistas eram governos em que o poder estava concentrado nas mãos de um único indivíduo, ou seja, o rei. Então o rei tem todo o poder. Essa frase do Luís XIV exemplifica bem essa característica em que o poder é centralizado totalmente na mão do monarca. Ou seja, o Luís era tão poderoso que ele queria transparecer a ideia de que sem ele o Estado não existiria. Por isso, o Estado sou eu. Na questão 4, o enunciado diz o seguinte: a burguesia foi um dos grupos que apoiaram o fortalecimento das monarquias no fim do período medieval e no início da Idade Moderna. Explique quais eram os interesses deste grupo com tal ação. Então vamos explicar aí por que os burgueses apoiaram o fortalecimento dessas monarquias. Então vamos lá. Na questão 4, a resposta ficaria assim: a burguesia ela ofereceu apoio para centralizar o poder nas mãos dos reis, pois elas buscavam os privilégios da sociedade que elas não tinham, e no período, com a unificação da moeda numa moeda nacional, ficaria mais fácil para a burguesia, né? Então, com a descentralização do período medieval, ou seja, com vários feudos, né? Cada feudo tendo aí a sua moeda, isso dificulta muito o comércio. Agora, com a unificação que é oferecido, né, pela monarquia absolutista, o comércio ficaria aí mais fácil, seria mais fluido para eles, né? Uma moeda só. A questão 5 é uma questão de assinalar, e o enunciado diz o seguinte: a formação e a consolidação das monarquias absolutistas na Europa no fim da Idade Média e no início da Idade Moderna foram possíveis em virtude de determinadas condições. Essas condições foram... Bom, então nós temos que assinalar aí a questão correta, né? Quanto às condições que deram a formação e a consolidação da monarquia absolutista. A questão certa na 5 é a B. A criação de um forte exército, o apoio da burguesia e nobreza e a aprovação de leis que sustentavam o poder absoluto do monarca. A gente viu isso lá no começo, né? Que são 3 coisas que são necessárias para a monarquia absolutista. E elas estão todas aí na letra B. Próxima questão, pessoal, é a questão de número 6. Ela pede para a gente diferenciar a monarquia absolutista da monarquia parlamentar. Nós já comentamos sobre isso no início das nossas aulas. Tecnicamente, a questão já estaria aí corrigida, mas eu acho importante a gente estar sempre com as questões em dia. Então, a diferença aí seria a seguinte: nas monarquias absolutistas, o poder fica concentrado na mão do rei. Não há um parlamento fixo que segue normas legislativas. O parlamento, ele varia, a gente já viu isso. Na monarquia parlamentar, o rei tem um poder limitado ou apenas exerce uma figura social, uma vez que o parlamento faz e vota nas leis. Ou seja, a gente tem uma diferença de poder, né, na monarquia parlamentar. O rei praticamente vai ser uma figura no governo, ele é figurativo, ou ele tem um poder muito pequeno.
quem realmente faz ali as manobras políticas, faz lei, vota na lei, põe a lei para ser cumprida, é o parlamento. Na monarquia absolutista, não existe essa divisão. Tudo está concentrado no rei. Ele faz lei, ele põe a lei para valer, ele executa a lei, ele julga a lei. Questão 7, pessoal. A questão 7 tem um texto para nós lermos. E aí vem a seguinte questão. Quais características do mercantilismo é possível identificar nesse trecho? E aí nós temos que explicar. Após a leitura, vocês vão verificar que a característica aí do mercantilismo, um dos pilares, né, que está aí, é o metalismo. E o que é o metalismo, pessoal? É a característica desse pilar do absolutismo, dessa ideia econômica do absolutismo, que é o mercantilismo. Dentro do mercantilismo, o metalismo diz que o governo determina que devemos acumular metais para medir sua riqueza. Ou seja, pessoal, no absolutismo monárquico, eles seguem uma ideia econômica. Qual ideia? O mercantilismo. E nós vimos que o mercantilismo ele é sustentado por 4 grandes pilares. E o primeiro, e muito forte, é o metalismo, que diz o seguinte: um país é rico se ele tem muito metal precioso. Né? E é isso que está sendo descrito aí no texto do escritor Léo Huberman. E a última questão que nós vamos corrigir é a questão número 8. A questão número 8, ela também tem um texto de apoio, ou seja, tem um texto para nós lermos. E aí nós devemos assinalar a questão, a opção a qual o trecho está se referindo. Esse trecho do texto, pessoal, ele está falando sobre o famoso Edito de Nantes, que permitiu a liberdade religiosa aos protestantes na França, tá? Então, a letra certa é a letra E, aí na questão 8, certo? Após as correções, então, gente, nós vamos continuar na página 41 e hoje nós vamos dar início aí à formação da monarquia absolutista na famosa Península Ibérica. E para isso nós vamos dividir em 2. Como vocês sabem, a Península Ibérica ela é composta por 2 países, Portugal e Espanha, e hoje nós vamos falar sobre a formação da monarquia portuguesa. Estamos aí na nossa aula 19, então vamos seguir. Para nós entendermos, pessoal, como que surgiu a monarquia e, como consequência, a monarquia absolutista lá na Península Ibérica, mais precisamente hoje em Portugal, a gente tem que entender o contexto. A gente já viu essa palavrinha várias vezes, mas não custa repetir. Contexto é cenário, ou seja, o que acontecia naquele momento. Gente, o que mais é relevante é lembrar que esse território da Península Ibérica, ele vai estar tomado pelos árabes. E aí, nessa península, Portugal e Espanha, futuros países, vão lidar com a famosa Guerra de Reconquista, que vai durar aí do século VIII até meados do século XV, dependendo de qual país a gente está falando. E o que eles queriam? Expulsar os árabes de volta para a Península Arábica, lá depois do Egito, e deixar a Península Ibérica livre dos árabes. Tudo começa, pessoal, lá por volta mesmo do século XI. O que a gente tem que entender? Quais eram os reinos? Então, olha que interessante. Não havia somente 2 reinos. A Península Ibérica ela era composta de basicamente 4 reinos. Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra e Reino de Aragão. Eles eram independentes e cada um deles estava sofrendo o processo de fim do feudalismo e início da monarquia absolutista. Mas como surge Portugal? Então,
Num determinado momento, mais precisamente aí próximo do final do século XI, meio para o final do século XI, os cristãos, ou seja, esses reinos que nós estamos vendo aí, eles começaram a ter várias vitórias em cima dos árabes. Mais precisamente porque o Reino de Leão teve o auxílio dos franceses. Um grupo de nobres franceses veio ajudar o território, o Reino de Leão, e aí, como eles ganharam a batalha, eles deram de presente, o Reino de Leão deu como prêmio terras para esses nobres franceses. Esses nobres franceses, então, pegaram essas terras e fizeram dela o que nós vamos chamar de Condado Portucalense. Então, esse Condado Portucalense, tecnicamente, ele pertence ao Reino de Leão. Né? Esses nobres franceses, eles tinham a permissão de ficar ali naquelas terras, cultivar as terras. Eles eram como se fosse ali cavaleiros nomeados, né? Pelo Reino de Leão. Mas, lá por volta de 1139, o Condado Portucalense conseguiu a independência de Leão e fez o próprio reino, o Reino de Portugal. Então, nós temos agora, em vez de 4 reinos, nós temos 5 reinos, né? Portugal vai nascer nesse momento. E aí a gente vai ter o início do que nós chamamos de dinastia de Borgonha, né? O Reino de Portugal vai começar com uma família no poder e essa família tem o sobrenome de Borgonha. Para vocês terem uma ideia mais bacana, eu sugiro que vocês olhem o mapa ali na página 42. Eu vou pôr aqui na tela para vocês, onde dá para ter uma ideia bem bacana de como era a Península Ibérica no século XI, onde os franceses vieram ajudar e já conseguiram o Condado Portucalense. Vocês estão vendo aí no mapa da esquerda, o primeiro. No segundo mapa, a gente já tem um avanço das vitórias dos reinos cristãos. Vocês estão vendo que diminuiu bastante o domínio dos muçulmanos na península e já houve aí a inauguração do Reino de Portugal. Tá ali o ano em que ele vai ser inaugurado, 1139. E vejam que também já aumentou bastante o território, né? O território de Leão diminuiu um pouco, o de Portugal aumentou. Vamos então falar sobre a concretização dessas monarquias? Até agora, nós entendemos como que elas se formaram, como elas se livraram dos muçulmanos e se formaram enquanto reinos. Então, vamos ver agora como Portugal se tornou uma monarquia absolutista? Vamos falar então sobre as dinastias, a de Borgonha e a de Avis. Por que eu vou falar de duas famílias? Porque a dinastia de Borgonha, pessoal, ela vai começar no poder lá no Condado Portucalense, no final do Condado Portucalense, mas ela vai chegar ao fim lá próximo de 1380, no século XIV. Dom Fernando, que era o rei, ele vai morrer sem herdeiros, não há herdeiros para poder assumir o trono. E isso vai começar uma disputa por poder muito grande. Por que essa disputa vai ficar tão grande, né? Porque a esposa dele, a dona Leonor, ela queria entregar o reino de Portugal para Castela. Ela queria fazer uma união dos dois reinos. E ela tinha um apoio muito grande da nobreza do reino de Portugal. O que acontece era que o Dom Fernando, o rei morto, ele tinha um irmão. Esse irmão, pessoal, era o Dom João, chamado Mestre de Avis. Por que Mestre de Avis? Porque ele era burguês. Ele não era um irmão legítimo, ele era o que a gente chama de irmão bastardo ou irmão ilegítimo, ou seja, fora do casamento. O pai do Dom Fernando tinha tido esse filho com uma outra esposa, com uma outra mulher que não era sua esposa, mas mesmo assim ele tinha sangue real. Então ele queria assumir o trono de Portugal.
não queria deixar a Dona Leonor entregar o reino para Castela. E ele tinha muito apoio. Para subir ao trono, ele tinha o apoio da burguesia, porque ele era burguês, o apoio dos militares, a parte mais nobre, sabe? Aqueles de alto escalão do exército, apoiavam o João. E a plebe, olha só, o povo português não queria se juntar ao reino de Castela. Então ele tinha um apoio muito grande. Infelizmente, nem a Dona Leonor, nem o Dom João chegaram a um acordo. E é aí que nós vamos ter uma guerra chamada de Batalha de Aljubarrota. Essa batalha foi a última dentro desse conflito, dessa guerra que vai haver aí entre a nobreza portuguesa, que vai ser apoiada, lógico, pelo Reino de Castela, porque eles querem as terras, contra, né, Dom João e os militares e o povo e a burguesia. Vocês devem se lembrar também que muito do dinheiro português estava nas mãos da burguesia. Lembrem que uma das coisas importantes dentro da história da formação dessas monarquias é o apoio da burguesia. Então, olha só, um burguês quer assumir o trono, então eles vão ter aí, lógico, né, um apoio financeiro muito grande. E é o Dom João que ganha essa batalha de Aljubarrota. Pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês. Essa batalha é que vai tirar a dinastia de Borgonha e iniciar o que nós chamamos aí de dinastia de Avis, que é quando Portugal vai ter aí a sua monarquia absolutista consumada, né? Ela vai começar e vai ficar cada vez mais forte. Lembrando também aí que o Dom João, por ser um burguês, ele vai dar início a mudanças econômicas em Portugal extremamente grandes, né? Ele vai dar um incentivo muito grande para o comércio, mas isso já é um assunto para um outro momento. Fica aqui, então, encerrada a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber aí como, né, que Portugal virou uma monarquia absolutista. Primeiro como virou uma monarquia e depois, na mão de Dom João de Avis, como ela ficou absolutista. Lembrar vocês que os nossos deveres estão lá na plataforma digital, agora já no formato que nós vamos usar sempre, que são as atividades, né? A postagem de atividades. Vocês podem responder as questões num arquivo de Word e fazer o post lá na atividade mesmo. Se vocês precisarem de ajuda, é só entrar em contato. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Não esqueçam de estudar e tchau, tchau.